Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Alguém me pergunta a respeito do caso da menina de 10 anos de idade que foi estuprada supostamente por um tio e que foi submetida a um procedimento de aborto do nascituro, que esperava um nascituro de 5, 6 meses de gestação. Eu gostaria de começar esse vídeo com um texto que eu publiquei justamente porque eu estava dialogando inutilmente com uma certa senhora no Facebook e ela não gostou muito dos meus argumentos, com certeza deve ter tocado nos brios feministas dela, e ela acabou me bloqueando, naturalmente em nome da tolerância em favor do aborto, não? Mas vamos lá, eu vou ler o texto e depois vou fazer as seguintes conclusões. Há certos perfis femininos que, sem perceberem, são até diabólicos, ainda que se arrogando uma certa autoridade moral. Eis que debatia com uma senhora sobre aborto, em particular sobre o caso de uma moça de 10 anos grávida vítima de estupro. E claro, a moçoila era a favor do aborto em nome dos alardeados direitos da mulher, ou apelando aos riscos de matar a jovem. O problema é que o aborto tem os mesmíssimos riscos, e não me conste que seja moralmente legítimo matar um nascituro inocente por conta de um ato abominável como estupro, até porque é outro inocente que nada tem a ver com a situação que o gerou. Contudo, a moçoila revoltada foi intransigente. Junto com outra dona, alardeou inclusive razões de consciência para justificar o ato. E como eu expus que todos esses argumentos caem no vazio, justamente porque ser indesejável ou ser filho de estupro nunca foi crime algum e que na prática o nascituro paga pelos pecados do pai, fui bloqueado por essas criaturas muito esclarecidas. Evidentemente que o aborto nos casos de estupro há vários dramas morais e éticos envolvidos justamente por conta da mãe também ser vítima. Mas não seria mais lógico criar as condições necessárias para que essas crianças infelizes fossem melhor recebidas, ao invés do argumento fatal de que os indesejáveis não devam existir? Contudo, aceita-se o caso aparentemente mais simples e lucrativo, até porque a moçoila nebulosa e demais revoltadinhas envenenadas pelo feminismo não estão preocupadas com o bem-estar de alguém. São tolas que seguem em macaqueio agendas políticas e ideologias cujas origens desconhecem. Uma questão que me chamou a atenção nesse caso do aborto é que os médicos do estado dela, que no caso é o Espírito Santo, se recusaram a fazer o procedimento, por razões éticas e de consciência, justamente porque perceberam, ou então sentiram, que estava em jogo uma outra vida inocente, além desta, claro, desta menina que também foi vitimada por um ato extremamente abominável e violento como estupro. E depois, evidentemente, alguns militantes pró-aborto e também o ativismo judicial levaram essa moça, acho que em Pernambuco, e o procedimento do aborto foi realizado. O que me chama a atenção sobre isso são duas coisas. Primeiro, a resistência da classe médica com relação à prática do aborto, por conta do juramento de Hipócrates e por conta do fato evidente de que nós estamos lidando também com uma vida humana que está no ventre da mãe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto sobre aborto é que, embora a legislação brasileira permita a prática do aborto nos casos de ameaça à vida da mãe, ou então no caso de estupro, contudo, isso não impede de nós analisarmos o fato se esta legislação não está sendo injusta com aquelas pessoas que nós consideramos indesejáveis. Vejam que esta criança é filha de estupro. Ou seja, foi concebida através de um ato violento. Mas será que isso justifica a sua morte? Será que o médico tem que se tornar uma espécie de carrasco e o ventre da mãe uma espécie de câmara da morte por conta deste nascituro expiar os pecados de outras pessoas? Será que este indivíduo que está formando no ventre da mãe não tem o direito de nascer? Porque da feita que nós aceitamos a possibilidade de aborto por conta mesmo de uma consequência lógica da violência, mesmo assim nós estamos sacrificando a vida de um inocente. Mesmo que isso pese, no caso, no sentido de um trauma psicológico, um trauma físico com a mãe, porém existe uma criatura inocente. E vejam como essa câmara da morte funciona.
Este nascituro, que tinha 5 meses de idade, quase 6 meses, o médico aplicou uma injeção letal, parece que no coração desta criança, e depois fez um outro medicamento para expelir o cadáver do feto. Será que esse procedimento não é bárbaro demais para que nós aceitemos em nome de uma suposta piedade com esta menina de 10 anos? Será que nós estamos sendo realmente piedosos com essa menina de 10 anos? Já que este médico está matando a filha dela, porque parece-me, se não me falha a memória, foi uma menina que morreu. Olha só que contradição dessas abortistas feministas. Ao que parece, esse feto era de uma menina. E realmente não se pensou nos direitos da mulher quando se recusou o direito desta criança nascer. E é muito assustador que, se o ventre da mulher se torna uma espécie de patíbulo para executar crianças, já que pelo menos o ventre serve para protegê-la, para alimentá-la, para que ela seja desenvolvida, inclusive para sair do ventre da mãe e viver como uma pessoa normal. E, no entanto, os abortistas usam uma linguagem eufemística: interrupção da gravidez. Evidentemente que ninguém conta como se pratica aborto. Eles escondem isso de você. E quando os movimentos pró-vida mostram o que é o aborto na prática, o que se faz para matar um nascituro, aí esse pessoal diz que nós estamos apelando ao sentimentalismo. Nós estamos baixando o nível. Olha que coisa horrível. Vocês estão querendo causar uma comoção na população. Ah, claro. Então o aborto, ele tem que ser escondido por eufemismos e mentiras. Ele tem que ser escamoteado na sua crueldade. E aqui nós vamos observar o caso do indesejável. A retórica de que se uma criança não é desejada, ou no caso, uma criança que foi gerada numa situação extremamente nebulosa ou então extremamente trágica, logo essa pessoa não tem o direito de existir. Se nós acharmos que a vida humana vale apenas pelo desejo de alguém, logo nós podemos justificar os piores crimes da humanidade. Nós podemos justificar um campo de concentração de Auschwitz, porque aquelas pessoas também que foram deportadas e assassinadas eram indesejáveis para certas pessoas e até mesmo indesejáveis para um regime como o nazista. Ou então podemos falar do programa de eutanásia, o chamado programa T4, que foi aplicado entre 1939 e 1941, em que mais de 100 mil alemães foram eutanasiados pelos nazistas. E isso porque a prática de aborto também na Alemanha nazista era incentivada nos casos que podemos dizer eugênicos, ou seja, se uma criança é aleijada, é deformada e etc. Então a má formação justifica o extermínio daquele ser, justamente porque ele é indesejável, justamente porque ele não obedece a certos padrões de humanidade que essas pessoas querem estabelecer para outros. Então aqui nós temos vários aspectos problemáticos no caso do aborto, e mesmo em casos de estupro. Porque com todos os aspectos da violência que essa criança sofreu, com todos os aspectos trágicos que envolvem o sentimento da mulher, o aspecto psicológico, e inclusive o fato de ela carregar o filho de alguém que a violentou, no entanto, existe um porém. E este porém também é devastador. A criança é inocente. Se a mulher é inocente, a criança também é inocente. E, portanto, será que nós não podemos repensar sobre essas questões? Será que, por exemplo, as pessoas que estão me ouvindo agora, e eu digo assim, aquelas que foram geradas por um estupro e, de fato, viveram, nasceram. Vocês acham que essas pessoas que nasceram de estupro são cidadãos de segunda classe, que não merecem uma proteção legal do Estado, no sentido até mesmo da gestação dessas crianças? Porque na prática nós estamos admitindo a ideia de que certos indivíduos podem ser assassinados conforme a arbitrariedade de determinados caprichos ou de determinadas situações que, no final das contas, são bastante relativas quando nós falamos da vida humana. A pergunta que não quer calar é: as pessoas que são filhas de uma situação trágica como estupro são cidadãos de segunda classe? São pessoas que não têm o direito de existir? Essa é a pergunta que eu faço para todos vocês.
Se vocês acham que não, então pronto, vocês estão dizendo necessariamente que essas pessoas não deveriam existir, por N razões ou N implicações. E eu acho muito interessante quando esse pessoal fala da questão religiosa do aborto, como se o aborto não tocasse no elemento central da vida humana. Então, se o aborto é apenas um problema religioso, segundo eles, ou seja, quer dizer, os paradigmas morais que impedem a prática do aborto são apenas questões religiosas, então nada impede também que você possa matar qualquer pessoa, porque a discussão a respeito da vida humana também implica questões religiosas, não no que diz respeito ao nascituro, mas no que diz respeito à pessoa humana como um todo. Velho, criança, homem, mulher e etc. Logo, é evidente que essas pessoas que tentam relativizar a vida humana apelando a uma espécie de chavão antirreligioso, no fundo eles querem desqualificar o elemento central do princípio e do direito à vida humana. Porque vejam que realmente nós só podemos alardear o direito à vida no que diz respeito ao homem se nós apelarmos a conceitos metafísicos e até mesmo religiosos. Porque se nós abarcarmos no materialismo, no agnosticismo e no ateísmo do abortista, então a justificativa para matar pessoas pode ser total. Pode ter inúmeros leques, inúmeras justificativas, inúmeras razões. O nazista que deportou milhões de judeus, por exemplo, ele tinha uma justificativa baseada numa concepção eugênica, numa concepção pseudocientífica e numa concepção de que certas pessoas não merecem viver. E não merecem viver porque a vida não é sagrada. Ou mesmo podemos falar da eugenia no que diz respeito, como não somente da Alemanha nazista, como nos próprios Estados Unidos. Ou seja, certas pessoas que nasciam com certas incapacidades físicas ou até mesmo intelectivas, elas deveriam ser eliminadas, seja pelo bem da raça, seja pelo bem da espécie humana, seja pelo bem, enfim, sei lá, ou então pela caridade com essas pessoas, justamente porque elas iam sofrer, então logo deveriam ser eliminadas. Mas o problema do sofrimento muitas vezes é que se o sofrimento for uma justificativa para eliminar certas pessoas, então elimina-se a raça humana, porque a raça humana é em geral infeliz. Então, quer dizer, não há escapatória. Claro que quando se ataca a religião, e em particular a religião católica, que ela é intransigente no que diz respeito ao direito à vida, é porque essas pessoas querem quebrar as barreiras morais e éticas que impedem a legalização do aborto, como também impedem o aborto sendo generalizado. Agora eu gostaria de colocar aqui uma crítica sobre o movimento pró-vida, e em particular essa senhorita chamada Sarah Winter. Vejam que a mídia, em geral, está vinculando o movimento pró-vida a esta cidadã que estava querendo invadir hospitais, fazendo balbúrdia, etc. E eu penso que, como o movimento pró-vida se comprometeu de tal forma com o governo Bolsonaro, e se comprometeu de tal forma com essas pessoas que, em geral, não inspiram confiança, então existe um grande risco do movimento pró-vida ser estigmatizado por conta disso, porque vai inspirar falta de seriedade e, portanto, o movimento pró-aborto vai conseguir os seus intentos. E isso, para mim, é lamentável, porque eu penso que o movimento pró-vida, claro que não são todos os movimentos pró-vida, e o movimento pró-vida não é um movimento homogêneo, mas pelo menos aqueles que se destacam, aqueles que hoje em dia estão com proximidade ao governo, aqueles que são, digamos assim, a crista da onda, esse pessoal se comprometeu com uma politicagem tal que vai desacreditar o movimento, se é que já não está desacreditando. E isso é muito preocupante, porque nós estamos vendo aí a perversão, já que o movimento pró-aborto vai tentar legalizar e vai tentar forçar a relativização da vida humana. Essa é que é a grande questão. E eu penso que todos esses palhaços liberais que apareceram aí, eu estava vendo o tal do Joel Pinheiro da Fonseca, acho que até aquele Renan do MBL, falando um bocado de baboseira lá sobre a questão do aborto, dizendo que é caridade, não sei o que, não sei o que. Ele disse, você não é filho do estupro, você não está no ventre dessa mãe e alguém aplicar, sei lá, uma injeção letal no teu coração e jogar depois você na lata do lixo hospitalar. E de repente você não tem uma identidade, você não tem uma existência. Não é você.
Então todo esse pessoal que fala de uma caridade com relação ao aborto não é muito diferente daquelas concepções eugênicas da caridade. Mate-se o incapaz, mate-se o indesejável, mate-se aquele que todo mundo rejeita porque está estigmatizado por algo que muitas vezes não é culpa daquela pessoa. E eu fico impressionado com esses liberais que defendem a responsabilidade individual, defendem os direitos do indivíduo e, no entanto, não defendem o direito daquele indivíduo que é o mais prejudicado e que muitas vezes é o mais indesejável, que muitas vezes é o mais rejeitado, que muitas vezes é o mais desqualificado, é o mais estigmatizado. Se nós não somos capazes de defender o inocente que é estigmatizado, que é indesejado, que é desprezado, que é rejeitado, que é odiado, então você não defende indivíduo nenhum. E eu vou ser ousado em dizer: o único credo que defende o indesejado é a fé cristã. E vou mais, a fé católica. Então, meus amigos, é isso. E até a próxima.